utilize para nós não pensarmos que é a força dos nossos braços. Na minha casa eu realizei sonhos que quando eu estava, o pastor Antônio trabalhando, ele não tinha condição de fazer. Sonhos tremendos que nós esperávamos há tempo e Deus realizou. Esse é o Deus de promessa, esse é o Deus que nós servimos, a um Deus que não nos deixa faltar. Se você em casa puder ler esse capítulo de Gênesis todo, 26, você vai ver ali que ele teve pessoas que invejaram, ele teve até que sair daquela cidade, porque tão foi a bênção de Deus na vida de Isaac. E assim será nas nossas vidas. Eu falei aqui no primeiro culto também que o pastor disse que teve perda de algumas pessoas, né? Muito querida, muito amada por nós, amigos nossos. Irmãos, mas eu falei com Deus, Senhor, eu não vejo isso como perda. Eu vejo isso como um tempo, porque nós vamos estar em glória vendo esses nossos irmãos que daqui partiram. Amém? E eu engrandeço o nome do Senhor. E enquanto nós estivermos aqui, nós temos que estar firmes, né? Convicto que o Senhor Jesus, Ele tem o melhor para fazer em nossas vidas nesses tempos difíceis. O Senhor é mestre em fazer milagres nesses tempos difíceis. Eu vou poder voltar aqui para testemunhar o que Deus fez na minha vida nesses tempos difíceis. Tive acometida de uma pneumonia, a minha mãe também, o pastor Antônio, mas eu me firmei nessa parte aqui, em Coríntios 4, que diz assim, em tudo somos, 2 Coríntios 4, 8, que diz assim, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Aleluia! Irmãos, realmente, esse vírus, ele está acometendo alguns irmãos. Como eu falei aqui, nós perdemos amigos, né? Mas não é uma perda para sempre, é uma perda momentânea, porque perder é quando a gente não acha mais, né? E eu falo que nós não perdemos, foi por um tempo que o Senhor deu, até que nós estejamos em glória junto com eles, amém? Glória a Deus, não sei o que vou pregar, essa é a primeira parte aqui. Mas eu quero agradecer, olha que lindo, irmãos, pena que a câmera está de longe, não vai ver. Essa letrinha aqui é da nossa irmã Aline, ela esteve aqui no primeiro culto, a gente estava sempre em ligação com ela, falando em casa com ela. A mãe dela falou que ela estava louca para vir para a igreja e hoje foi o primeiro dia dela. Irmãos, eu não contive as minhas lágrimas ali. Aqui está todos os aniversariantes que ela colocou de março, abril, maio, junho, também. É a parte que ela fazia aqui, ela em casa, ela fez isso aqui. Vamos aplaudir esse Deus maravilhoso, esse Deus lindo. Eu te amo, Jesus, tu és lindo. Esse amor, esse cuidado do Pai. E eu quero pedir ao Ministério Levítico que venha até aqui, por favor. E que vamos estar entoando um louvor que diz, ó quão lindo esse nome é, ó quão maravilhoso é, aleluia, né? Esse Deus maravilhoso, amém? Glória a Deus. Aleluia, Ministério de Louvor, saúde da igreja com a paz do Senhor, vamos nos colocar de pé para adorar o Senhor. Nome de Jesus.
deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, a tua glória, ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior de tudo Ele é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Tu és invencível, Senhor, inabalável tu és. Aleluia. Glória a Deus. Continue na mesma ligação. Se me vê entre nós, Deus. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei a Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como
enche-me de novo. Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Eu adorarei o Deus da minha vida, que me surpreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Só a igreja. Espírito, chame o Espírito Santo. Ele está aqui em forma de fogo e quer te consumir. Você é o altar, então adore. Adore a Deus. E enche-nos de novo, Senhor. Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Deus, te adoramos, Jesus. Aleluia. Então, salve de palmas para o Senhor. O Ministério de Louvor agradece a oportunidade, em nome de Jesus.
Paz do Senhor, queridos. A paz do Senhor, queridos. Paz do Senhor para os nossos irmãos que estão aí no seu lar, na sua casa, assistindo pela live. É uma alegria, irmãos. Uma alegria imensa poder estar aqui nessa noite, cultuando ao Senhor, juntamente com a igreja, juntamente com você aí do seu lar. Uma alegria, irmãos, que enche o nosso coração. Como nós temos esperado por esse momento. Né, irmãos? Uma alegria ver alguns rostinhos que não víamos há bastante tempo, né, irmãos? E como isso alegra, enche o nosso coração de alegria e nos torna feliz. Né? Nós falamos aqui agora há pouco que a alegria é um momento passageiro da vida, mas a alegria nos torna feliz. Feliz é um momento... Felicidade é um momento constante, é um momento que existe no nosso ser, independente de circunstância, né, irmãos? E o nosso coração se encontra alegre, o nosso coração se encontra feliz, né, por estarmos aqui mais uma vez, voltando aos nossos cultos presenciais. A gente falou agora há pouco aqui que é dessa forma mesmo, é de forma gradativa. Mas temos a certeza, irmãos, que o Senhor, Ele está conosco nesse negócio, Ele está conduzindo todas as coisas, Ele está no controle, né, de todas as coisas. Em momento algum, o Senhor perdeu o controle, deixou o controle, né, de lado. Não, irmãos, Deus, Ele continua no controle de todas as coisas. Amém? Gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias. Jó capítulo 42. Palavra que Deus tem colocado no nosso coração. Nós vamos compartilhar com os irmãos. Uma palavra bastante conhecida, mas com certeza há de se renovar na nossa vida. Não vamos falar diretamente da história de Jó, né, porque é uma história muito longa, mas vamos citar algo, né, do que Jó passou e do que Deus tem colocado no nosso coração nesses dias. O tema que nós colocamos para essa mensagem é ouvir e ver Deus de forma diferente. Amém, irmãos? Jó, ele passou por um momento que nós vamos compartilhar com os irmãos, embora os irmãos conheçam em parte a história de Jó. Mas Jó, ele aprendeu a ouvir e a ver Deus de forma diferente. Sabe, irmãos, às vezes nós pensamos que o que já ouvimos é o bastante. E o que já vimos também é o bastante. Mas eu quero dizer que Deus tem muito mais para revelar e muito mais para fazer no nosso meio nesse tempo. Os irmãos creem nisso? Diga glória a Deus. Eu creio num Deus que, como nós falamos há pouco aqui, de que Ele vai abençoar o nosso estado de hoje mais do que o do passado. Amém? Nós vamos ver sobre isso aqui também. Amém, irmãos? O Senhor fez assim na vida de Jó e acreditamos que esse mesmo Deus, Ele pode fazer isso no nosso meio, nos nossos dias. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Jó capítulo 42, nós vamos ler apenas o verso 5 a princípio, que diz assim: com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi, mas agora os meus olhos te veem. Vamos repetir? Com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi, mas agora os meus olhos te veem. Ou, mas agora te veem os meus olhos. Louvado seja o nome do Senhor. Feche seus olhos. Senhor, estamos diante da Tua presença nessa noite, Pai, juntamente com a Tua igreja aqui reunida, com os nossos irmãos, Senhor, que estão nos seus lares, Senhor, assistindo pela live. Senhor, apresentamos cada uma das nossas vidas nas Tuas mãos. Senhor, como o Senhor tem falado conosco nesse tempo, Senhor. Senhor, nós pedimos mais uma vez, aplica a Tua palavra, Senhor, na tábua do nosso coração nessa noite. Revela-se a cada um de nós
que estamos aqui, Senhor, não dispostos a somente ouvir a Tua palavra, mas recebê-la, atá-la, Senhor, gravá-la na tábua do nosso coração, colocarmos em prática, Senhor, colocá-la em prática nesse tempo tão difícil, Senhor. É a Tua palavra que tem sustentado a nossa fé, que tem fortalecido a nossa fé, Senhor. E nós glorificamos o Teu nome, porque a Tua igreja, Pai, está prevalecendo. A Tua igreja está prosseguindo, Senhor, nesse tempo, Senhor. Nós oramos e Te agradecemos, com a certeza de que o Senhor tem o melhor para realizar nas nossas vidas. É o que nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Antes, né, de nós começarmos a expressar aquilo que Deus colocou no nosso coração, eu quero que você desocupe as suas mãos e dê uma salva de palma para o Senhor. Você aí no seu lar, na sua casa, você pode dar uma salva de palma para o Senhor. Você pode dar um glória a Deus para o Senhor. Você pode dar um aleluia. Você pode engrandecer o Senhor. Você pode glorificar o nome dEle. Aleluia. Ele tem nos dado motivo para glorificar e exaltar o seu nome. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, que alegria, né, se encontra no nosso coração. Depois de tanto tempo, nós estamos retornando aos poucos, mas com uma convicção, irmãos, de que o Senhor ele não tem se calado como muitos pensam. O Senhor ele continua falando conosco. O Senhor continua tratando de forma poderosa com a nossa vida, e o que Deus tem nos revelado nesse tempo, irmãos, são coisas profundas e que talvez aos nossos olhos estavam encobertas, e que Deus tem revelado a cada um de nós. Amém, irmãos? Que Deus maravilhoso. Quão lindo esse nome, quão lindo esse Deus é, irmãos. Como esse Deus é maravilhoso. Deus, em momento algum, Ele não nos deixou sozinho. Amém, irmãos? Em momento algum, Ele nos desamparou. Muito pelo contrário. Durante todo esse período, Ele forjou algo na nossa vida. Ele tratou de alguma forma com as nossas vidas. E eu lendo um pouquinho sobre Jó, o que Jó passou, o que Jó enfrentou, né, quando o Senhor nos deu essa palavra, para ouvir e ver Deus, né, de forma diferente, o Senhor me levava para Jó. Porque todos nós conhecemos a história de Jó, a Bíblia fala e nos dá referência sobre esse homem, que era um homem justo, íntegro, temente a Deus, se desviava do mal. É um homem que conhecia em parte a Deus, ouvia falar muito de Deus, um homem que fazia rituais pelos pecados dos seus filhos, para que o Senhor tivesse misericórdia dos seus filhos, um homem que tinha uma procedência, uma atitude aparentemente perfeita diante do Senhor, aos olhos do Senhor, mas faltava algo na vida de Jó. E às vezes nós olhamos para a gente, irmãos, e precisamos enxergar em nós que ainda falta algo na nossa vida, para que a obra do Senhor possa ser aperfeiçoada. E Jó, irmãos, ele conhecia o Senhor. Quando ele cita esse verso 5, como esse verso me chamou a atenção: com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora os meus olhos te veem. Jó, quando ele expressa isso, no capítulo 42, ele já está no limite da sua caminhada. Jó já havia perdido tudo, toda a sua herança, a herança mais valiosa que ele tinha, que era a sua família, os seus filhos, as suas filhas. Jó já havia perdido os seus bens materiais, as suas riquezas, o seu gado, as suas ovelhas. Jó havia perdido tudo. E por último, Deus permite que o diabo vá e fere a sua vida com uma lepra. E Jó se torna leproso. E acaba-se toda a esperança na vida daquelas pessoas que estavam ao redor de Jó. A sua própria mulher chega para ele e fala assim: olha, não tem mais jeito para você. O seu fim chegou. Amaldiçoa a Deus e morre.
falou, irmãos, que o seu fim chegou. Eu quero dizer para você que as coisas estão começando, vão começar agora. Amém, irmãos? Eu creio que o que Deus está fazendo é para um recomeço nosso. Eu não sei se lá fora as pessoas estão interpretando dessa forma. Mas eu tenho procurado entender, interpretar que as coisas precisam começar agora, de uma forma diferente. Quando eu falei em ouvir e ver Deus de forma diferente, é porque eu acredito que nós não estávamos ouvindo e vendo Deus de forma diferente. Aqui é um lugar, irmãos, onde nós nos derramamos na presença do Senhor. Nós nos quebrantamos na presença do Senhor e conseguimos ouvir Deus muito fácil, de forma muito fácil. Nós conseguimos sentir Deus de forma muito fácil. Mas lá fora, irmãos, na hora em que somos forjados, na hora em que somos provados, na hora em que a tempestade se levanta, na hora que parece que tudo está sendo nos tirado, é que nós somos provados se nós estamos ouvindo e vendo realmente Deus. E sentindo Deus ao nosso lado. A realidade é que em muitos momentos da vida como esses, nós esquecemos, nos distanciamos, perdemos a fé, perdemos a esperança, nos enfraquecemos, esquecemos de Deus. Mas Jó, irmãos, diz a palavra que em tudo que ele passou, por mais que tenha vindo pensamentos cativos sobre a mente de Jó, em tudo que Jó passou, Jó permaneceu firme no Senhor. E como nós aprendemos com Jó, irmãos, sobre a necessidade de ouvir e ver Deus de forma diferente. O capítulo 42, Jó já no limite da sua fé, de tudo que ele estava enfrentando. Jó, ele faz algumas declarações no capítulo 42, nós compartilhamos há pouco com os irmãos que estiveram cultuando aqui mais cedo. O que Jó relata no capítulo 42, irmãos, é o que nós precisamos relatar hoje, nesse tempo de pandemia, nesse tempo onde a terra está sendo assolada, nesse tempo que talvez a sua família está sendo afligida, porque você teve que ficar na quarentena, você teve que ficar em casa com a sua família, e foi por aí, irmãos. Sabe, irmãos, eu falei há pouco, eu vou repetir aqui. Às vezes nós não entendemos o agir de Deus. Uma certa vez, eu não me lembro qual o versículo, que vieram questionar Jó, diante de tudo que ele estava passando, e Jó virou para aquelas pessoas e falou assim: porventura sabes tu como Deus opera? E continuou Jó a prosseguir na sua caminhada. E às vezes nós precisamos ouvir exatamente isso: porventura sabes tu como Deus opera? Porventura sabemos nós, a princípio achamos que sabemos como Deus opera, como Deus faz todas as coisas, como Deus permite todas as coisas. A princípio nós sabemos, mas muitas das vezes não entendemos, como Jó não entendia, irmãos, mas permanecia fiel ao Senhor. Eu não quero entender todas as coisas, eu não quero compreender todas as coisas, eu só quero saber que o meu Deus, o nosso Deus, está no controle de todas as coisas. E que tudo é pela permissão de Deus. Em todas as coisas, irmãos, Deus, Ele quer nos ensinar. Ele quer nos forjar para que a nossa fé, para que nós venhamos dar testemunho de fé, de esperança. Sabe, irmãos, eu estava falando há pouco com os irmãos. Deus, Ele faz tudo certinho. Amém, irmãos? Deus faz tudo certinho. Quando
Logo no início dessa pandemia que todo mundo teve que se recolher, ficar dentro de casa. O comércio fechou, tudo fechou. O mundo parou, o Brasil parou. E as pessoas tiveram que ficar dentro de casa. Família reunida dentro de casa. Que coisa boa. Não ouvi nenhum glória a Deus. Que coisa boa. Amém, irmãos? É graça, dá graça, irmãos. Dá graça por todas as coisas. E não tem coisa melhor, irmãos, nesse tempo de vivermos em família. E é exatamente isso que Deus estava requerendo da igreja. Porque a igreja, ela começa dentro de casa. Ela não começa aqui para dentro de casa não, irmãos. Ela começa dentro de casa e vem cultuar o Senhor reunida. E Deus fez exatamente isso. Deus nos levou para dentro de casa, para nós começarmos a fazer os nossos cultos familiares, para sermos tratados nos nossos casamentos, nos nossos relacionamentos. Exatamente, Deus fez assim mesmo, irmãos. Deus é muito sábio, é muito entendido. Deus, ele não faz nada incompleto. Deus queria que nós parássemos um pouco de ouvir Ele aqui como igreja, por mais de 3 meses, quase 4 meses, para nós entrarmos para dentro da nossa casa e podermos ouvir Deus lá dentro da nossa casa. E aprendermos um pouquinho lá dentro da nossa casa, irmãos. Quantos de nós aprendemos com isso? Quantos de nós temos aprendido, irmãos, com essa ausência de culto presencial que vivemos? Como nós aprendemos com a falta de relacionamento, de presença, de calor humano? Como nós aprendemos com isso, irmãos? Como nós aprendemos como essa necessidade, ela brotou com mais intensidade dentro de nós, de estarmos mais próximos, de caminharmos juntos. Irmãos, como nós aprendemos com esse tempo? E a palavra que nós ouvimos aqui, irmãos, sobre ouvir e ver Deus de forma diferente, aconteceu assim com Jó, quando ele declara assim: com ouvidos dos meus ouvidos ouvi, mas agora os meus olhos te veem. Jó estava declarando, irmãos, aqui, que ele não conhecia Deus na totalidade. Ele ouvia Deus, mas ele não conhecia Deus na intimidade, no relacionamento. Ele fazia tudo certinho, mas faltava uma intimidade, um relacionamento com Deus. Às vezes nós estamos caminhando e achamos que estamos bem, mas Deus ele vai sempre requerer um pouco mais de cada um de nós. Deus vai buscar sempre um relacionamento de intimidade maior entre eu e Ele, entre você e Ele. Amém, irmãos? E nós temos visto essa necessidade, não é porque não estávamos cultuando ao Senhor como igreja aqui reunida, mas como você se relacionou com Deus nesse tempo de distanciamento social, não de distanciamento de Deus, eu creio. Como que nós nos relacionamos com Ele? Nós tivemos uma oportunidade de dedicar muito mais tempo para Deus. E será que nós dedicamos? Oferecemos mais tempo para Deus nesse período? Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Jó capítulo 42, verso 1. Jó começa a fazer certas declarações que fez Deus agir de forma poderosa, soberana, mais uma vez. E diz assim: então respondeu Jó ao Senhor dizendo: bem, eu sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Veja a primeira declaração de Jó para o Senhor: bem, eu sei, Senhor, que tudo pode. Irmãos, Deus pode todas as coisas. O controle de tudo está nas mãos de Deus. O controle da sua casa, da sua família,
muitas das vezes foge do nosso controle, mas do controle de Deus jamais vai fugir. O que eu preciso é dispensar, é apresentar para Deus a minha casa e a minha família, para que os projetos dele, para que os planos dele não venham ser frustrados. Aí Jó faz uma declaração no verso 2, verso 3. Quem é esse que sem entendimento, Jó aqui falando dele, quem é esse que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso relatei o que não entendia, coisas que para mim eram inescrutáveis ou inexplicáveis, que eu não entendia. Jó, ele tinha todo o direito, irmãos, porque ele não conhecia Deus na intimidade, e passar por tudo que ele passou, pelo momento em que a sua vida foi assolada, devastada, em que ele perde tudo, ele fica sem entender o que estava acontecendo, mas mesmo assim, ele permaneceu fiel. Irmãos, talvez nem todos dentro da igreja estejam entendendo o que está acontecendo nesse tempo, mas a igreja precisa permanecer fiel. Amém, irmãos? A igreja precisa e deve permanecer fiel, firme com a sua esperança, firme com o seu chamado, com a sua vocação. A igreja ela não pode falhar na sua missão, simplesmente porque um vírus, uma pandemia, simplesmente porque a terra está sendo assolada. A igreja não pode parar, irmãos. A igreja não parou. A igreja sou eu e você. A igreja do Senhor, ela sempre vai estar em movimento. Ela vai sempre e deve andar sempre, não por vista, mas por fé. Louvado seja o nome do Senhor. Quem é este que sem conhecimento, já falando dele, encobre o conselho? Por isso relatei o que não entendia, coisas que para mim eram inescrutáveis e que eu não entendia. Aí ele fala assim: escuta-me, pois eu falarei, e te perguntarei, e me ensinarás. Já pedindo ao Senhor, para que falasse com ele, que fosse ensinado por Deus. Aí no verso 5 nós lemos: com o ouvido dos meus ouvidos ouvi, mas agora os meus olhos te veem. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que declaração, irmãos, de Jó aqui. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Só, irmãos, ele foi humilde, o mais simples possível. Às vezes, irmãos, nós precisamos ter esse tipo de expressão, de atitude, mesmo achando que estamos sendo injustiçados, mesmo achando que estamos sendo perseguidos, assolados. Nós precisamos só de quê, irmãos? De nos apresentar para Deus. Às vezes nós não entendemos o agir de Deus. E o agir de Deus é lindo, como diz o cântico, na vida daquele que é fiel. O agir de Deus é lindo, irmãos. Eu não tenho dúvida de que o que Deus tem feito nesse tempo é para que vidas sejam alcançadas. É para que nós não venhamos ser mais o mesmo. Amém, irmãos? É para que eu e você não sejamos mais o mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Ouvir e ver Deus de forma diferente. Nós não vamos nos alongar tanto, irmãos. Mas é exatamente isso que Deus está requerendo da humanidade. É exatamente isso que Deus está requerendo das nossas vidas nesse tempo. Olhar Deus de forma diferente. Ver Deus de forma diferente. Ouvir a sua palavra e não deixar ela ser levada pelas circunstâncias da vida, mas atá-la, colocá-la no nosso coração, irmãos. Porque é ela que vai produzir vida em nós. É ela que vai produzir uma grande colheita na nossa vida. Amém? É a palavra de Deus, irmãos, que faz a diferença.
Jó no capítulo 42, no verso 12. Nós citamos há pouco também aqui, Jó relatando algo aqui. O Senhor, né, fazendo algo tremendo na vida de Jó, que diz assim: e assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Para que Deus pudesse cumprir com os planos dele. Quando Jó fala, bem eu sei, Senhor, que tudo pode, e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Para muitos, os planos de Jó, de Deus, tinham sido frustrados na vida de Jó. Mas Jó toma certas atitudes no capítulo 42. E quando ele chega para o Senhor e fala assim, Senhor, agora eu me arrependo no pó e na cinza. Jó se arrepende de tudo aquilo que ele havia falado, de todo o pensamento cativo que havia chegado talvez na sua mente nesse período em que ele perdeu tudo e que ficou se condoendo, se coçando com casco de telha as suas feridas. Jó, ele chega para o Senhor, com tudo isso, ele ainda vai ao Senhor e fala, Senhor, me perdoa, porque eu não entendia nada do que o Senhor estava fazendo. A partir daí, Deus começa a mudar o cativeiro de Jó. E se você ler o capítulo 42, você vai ver exatamente o que o Senhor fez na vida de Jó. Deus restituiu tudo muito mais lindo para a vida de Jó. O verso 12 que nós lemos diz assim, abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Quando eu li esse versículo, irmãos, eu fiz assim, ó, peguei. E eu quero compartilhar com a igreja sobre essa palavra, ouvir Deus. Ouvir e ver Deus de forma diferente. Deus, ele tem muito mais para nos dar, irmãos. Deus tem muito mais para fazer do que ele já tem feito na nossa vida. Não porque Deus não quis fazer lá atrás. Você pode se colocar de pé? Ministério de louvor de novo aqui na frente. Vamos de novo voltar com aquele cântico. Primeiro cântico. Amém. Os irmãos, dá um suporte aí. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu li esse versículo 12, do capítulo 42, e assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Deixa eu falar para os irmãos. Se você já era abençoado lá, Deus vai abençoar muito mais agora. Você que tem feito planos, você que tem um projeto, e que não abriu mão do teu plano, dos seus projetos. Quero profetizar que as portas, elas vão se abrir. Você aí na sua casa que fez planos, que está assistindo pela live, que fez projetos, que tem projetos. Abençoou o Senhor o último estado de Jó, muito mais do que o primeiro. Deus vai abençoar esse estado de hoje que nós estamos vivendo daqui para frente, muito mais do que aquele que se passou. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Quantos creem nisso? Diga glória a Deus. Se eu já era abençoado, irmãos, eu quero muito mais de Deus para a minha vida. Eu sei que em tudo isso que eu tenho vivido, eu preciso melhorar muito para receber o melhor que Deus tem para a minha vida. E para isso, o primeiro passo, Senhor, eu me arrependo no pó e na cinza, Senhor. Eu peço misericórdia, Deus, sobre a minha vida. Eu peço misericórdia, Deus, sobre as nossas vidas. Porque nós andamos errante por um caminho, por um longo tempo, Senhor. E que hoje nós temos aprendido, Senhor, que nós precisamos melhorar. Quero que você feche os seus olhos, em nome de Jesus, nós vamos orar. Logo depois que nós vamos orarmos, o Ministério de Louvor vai estar louvando ao Senhor, você vai estar louvando a Deus, juntamente com o Ministério de Louvor. Eu gostaria que agora ficasse só os instrumentos. Daqui a pouco todos nós vamos louvar junto.
Mas eu quero que você receba essa palavra nessa noite sobre a sua vida. Ouvir e ver Deus de forma diferente, como Jó, como Zaqueu, quando decidiu ver Jesus, ter um encontro com Jesus e ter a sua vida transformada por Ele. Quantos de nós, irmãos, precisamos ouvir e ver Deus de forma diferente, para que Ele possa mudar o estado da nossa vida, para que Ele possa mudar o estado da nossa casa, da nossa família, para que Ele possa mudar a nossa situação financeira, material, para que Ele possa mudar o nosso sentimental. Como nós precisamos ouvir e ver Deus de forma diferente, para que a obra dele possa ser aperfeiçoada em nós. Senhor, nós nos apresentamos a Ti, Senhor, mais uma vez nessa noite, e queremos declarar a Tua fidelidade, Senhor. Queremos declarar a Tua fidelidade, Senhor. Senhor, sobre a nossa vida, nós reconhecemos a Tua fidelidade, Deus. Nós reconhecemos que em momento algum, Senhor, o Senhor nos desamparou, o Senhor nos deixou só. Senhor, mas como a Tua filha falou aqui há poucos instantes, Senhor, a Tua fidelidade esteve presente e está conosco. E está conosco, Senhor. Senhor, nós nos apresentamos a Ti, Deus. Reconhecemos, Senhor, a pequenez da nossa fé. Reconhecemos, Pai, que lá atrás nós falhamos, Senhor. Mas agora, Pai, nós queremos nos consertar diante do Senhor. Nós queremos nos apresentar a Ti, Pai. Ó Deus, com um coração incorruptível, Senhor. Nós não queremos, Senhor, corromper, Senhor. Não queremos deixar, Senhor, de cumprir, Senhor, e de viver tudo aquilo, Pai. Olha, Deus, de viver a história que o Senhor construiu para nós, Senhor. Eu preciso ser o que a Tua palavra diz que eu sou. Eu preciso viver o que a Tua palavra diz que eu tenho que viver, Senhor. Deus, toma as nossas vidas em Tuas mãos. Toma a Tua igreja, Pai, nas Tuas mãos. Nossos irmãos que estão em seus lares, Senhor. Alcança a vida dos nossos irmãos. Aqueles que ainda não decidiram se retornar, Senhor, aos nossos cultos presenciais. Alcança, Pai, com o Teu aconchego. Abraça, Senhor, acolhe os Teus filhos. Leva o Teu renovo, leva a Tua alegria, Senhor. Traga felicidade, Senhor, no coração dos Teus filhos, Senhor. Oh, Deus, ser com a Tua igreja nesse tempo, Senhor. Como foi lido aqui, como o Senhor abençoou o estado de Jó, muito mais que o primeiro. Que o Senhor esteja abençoando, Senhor, o nosso estado muito mais que o primeiro, Senhor. Que daqui para frente, Senhor, eu possa viver em novidade de vida. Que a Tua igreja possa viver em novidade de vida, Senhor. Que experiências novas, Senhor, nós venhamos viver contigo, Senhor. Eu te peço, Senhor, ainda nessa noite, continua livrando a nossa vida, guardando a nossa vida, Pai. Livra, Pai, a Tua igreja, Pai, desse mal que assola a terra. Livra, Pai, e guarda, proteja em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus é o que nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Nós vamos orar agradecendo ao Senhor por este culto. Logo depois nós vamos terminar essa live. Você vai terminar louvando o Senhor. Amém, irmãos? Feche seus olhos mais uma vez, Pai. Nós agradecemos a Ti por esta noite, por este culto, por cada vida, Pai, que adentrou por essas portas, por cada vida, Pai, dentro do Seu lar, que tem nos acompanhado, Senhor, pela live. Alcança a vida dos nossos irmãos. Senhor, não nos dispersa, Senhor, mas continua com a Tua presença, Pai, provedora, sustentadora, Pai. A Tua presença, Pai, que tem guardado, Senhor, e livrado a nossa vida. Continua, Pai, com a Tua presença sobre nós, com as Tuas mãos estendidas. Como diz a Tua palavra, Senhor,
Olha, Deus, dita pelo profeta Isaías. As tuas mãos não estão encolhidas, nem os teus ouvidos agravados, Senhor, para que o Senhor não possa nos ouvir, Senhor. O Senhor nos ouve, Senhor, em todo tempo. As tuas mãos estão estendidas em todo tempo, Senhor. Muito obrigada por tudo. Recebe a nossa gratidão, o nosso louvor, Senhor. Nos dê uma semana de paz, uma semana de bênção, Senhor. Uma semana de conquista, Senhor, de portas abertas, Senhor. Que nesse tempo de crise, Pai, a tua igreja possa prosperar, a tua igreja possa avançar, Senhor, a tua igreja possa testemunhar, Senhor, dos teus feitos poderosos, que o Senhor está abençoando, Senhor, a nossa vida, Senhor. Recebe a nossa oração e a nossa gratidão, no nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Estenda suas mãos, que o grande amor do nosso Deus e Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam conosco, e conosco permaneçam não só hoje, mas para todo e todo sempre. Que toda a igreja possa dizer amém. A nossa divisa: estamos incumbidos na defesa da pureza do Evangelho, em nome de Jesus. Tire só um instante, antes de terminarmos a live, você vai louvar o Senhor, amém? Louvado seja o nome do Senhor. A morte venceste, o véu tu rompeste. Amém? Você pode louvar a Ele com júbilo. Aleluia. Agora está, o céu te adora, proclama a tua glória. Proclama, Senhor, a tua glória. Ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Reina, Senhor. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. A oferta está ali na porta, irmão. Já, o pastor vai falar.